É uma prática de todos os pentecostais e de carismáticos, e eles têm em comum o falar em línguas. Visto que existem diferentes opiniões sobre esse falar em línguas, que são utilizados ou num culto público ou numa forma devocional, numa oração pessoal e em secreto. Então, os pentecostais geralmente sustentam três posições diferentes. Primeiro, a maioria vai alegar, vai falar que o falar em línguas é a evidência inicial do batismo, do recebimento do batismo do Espírito Santo, né? Isso é o que foi o que Charles Parham fez e que fez com que ele foi a prova cabal para ele, né? Fez com que ele entendesse de que a evidência de que realmente ele estava correto em relação às interpretações da Bíblia que ele fazia era o fato dele ter o dom, né? Do fato dele assistir, dele estar falando em línguas. E eles consideram os episódios históricos do livro de Atos, capítulo 2, capítulo 10 e capítulo 19, não como descritivos, não como a Bíblia mostrando como aconteceu e como foi que aquilo ocorreu na igreja primitiva. Eles entendem de uma forma normativa, né? Como se aqueles eventos, tudo aquilo que aconteceu, o derramado do Espírito, pudesse se repetir, pudesse ser repercutido e refeito, né? Reproduzido, melhor falando, como da mesma maneira que foi feito lá pelos irmãos da igreja primitiva. E segundo, as línguas devem ser usadas no culto público, né, para edificação do corpo. Então essas línguas faladas em público devem ser interpretadas, devem ser traduzidas para que essa mensagem ela edifique, não é, toda a igreja, toda a congregação, todo o corpo da igreja. Então, em muitas igrejas pentecostais, as pessoas falam línguas que nunca são, na maioria das vezes, nunca são interpretadas. Então, muitos pentecostais divergem sobre as línguas faladas no culto, se são ou não, a forma que é falada ou não, a forma que deve se falar ou não, né? Não existe bem um consenso em relação a isso aí. E o terceiro uso se faz de falar em línguas para a edificação pessoal. E esse uso da língua para uso pessoal ocorre de uma interpretação equivocada do texto lá de 1 Coríntios 14, de 1 a 4. Essa forma de língua ela é considerada uma língua particular de oração a Deus. E a única maneira que nós temos para definir as línguas biblicamente é estudando o uso justamente do que a Bíblia faz, né? Do que os autores bíblicos fazem para que a gente entenda a maneira que o Espírito Santo colocou e descreveu o, o dom de língua, se realmente é uma glossolalia ou se é uma xenoglossia. Então, no texto lá de 1 Coríntios 14, 1 a 4, existe a palavra glossa, do grego, né? Traduzida por língua. Quando se refere a um órgão, né? Estou falando do órgão língua. Então, quando se refere ao órgão, vai se referir a um grupo étnico, né? Um grupo que fala um determinado idioma, vai se referir aos idiomas humanos. E essa palavra é utilizada por muitas vezes, né? Inclusive na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, e seu significado é sempre uma língua normal, uma língua corrente, uma língua possivelmente classificada, uma língua que existe uma gramática.
E a nossa preocupação aqui, principal, é quando o termo se refere a o dom de línguas falado no Antigo Testamento. Então a Bíblia claramente vai ensinar que o dom de línguas, né, esse dom especial de falar em línguas, sempre se refere a línguas humanas inteligíveis e conhecidas. Ou seja, quando a Bíblia menciona o falar em línguas, o dom de línguas, sempre ela está se referindo a xenoglossia, que é aquele evento, né, de que o indivíduo nunca estudou uma língua e por milagre divino ele começa a falar determinada língua. Então isso coaduna com o testemunho histórico, com o testemunho dos pais da igreja, com a igreja patrística, que registraram esse tipo de evento no seio da igreja. Então a gente percebe que a glossolalia ela nasce em ambientes pagãos, né? Ela começa a ser introduzida por certos ramos cristãos, mas que não tem um respaldo da igreja, e ela vai evoluindo até o século XIX para o movimento pentecostal. E isso nos faz ver que o quê? Que o que ocorreu em Atos capítulo 2, o que ocorreu no derramado do Espírito Santo, não é a glossolalia pentecostal moderna, e sim, ou melhor, não é a xenoglossia bíblica, mas a glossolalia pentecostal moderna, que se assemelha com a glossolalia pagã, não é? Que presente lá com a Pitanisa de Delfos e no montanismo. Então, no dia do Pentecostes, os discípulos passaram a falar em línguas, né, quando fala lá em Atos 2:4, e eles estavam balbuciando impressões sem sentido, ou eles estavam verdadeiramente falando línguas humanas. E em virtude disso, né, em virtude desse acontecimento servir de padrão, né, ou paradigma para todos outros falar em língua, o Espírito Santo, ele, quando ele inspirou lá o Lucas, ele teve o cuidado para definir, né, a natureza das línguas. Ele não, ele deu o nome às línguas lá, utilizando o evangelista Lucas. E é evidente que os discípulos eles estavam falando línguas reais, línguas conhecidas. Eles até mesmo falavam diferentes dialetos da mesma língua, por exemplo, que os frígios e os panfilhos eles falavam diferentes dialetos do grego. E para enfatizar o que os discípulos falavam em línguas reais, em expressões que eram compreensíveis, Lucas até mesmo lista as pessoas que ouviram as suas próprias línguas lá no texto, né? Como pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito, regiões da Líbia, das intermediações de Cirene, né? Romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como ouvimos falar em nossa própria língua, ou seja, nossa própria glossais, língua humana, como eles ouviram falar na sua própria língua as grandezas de Deus, é o que está lá presente no texto de Atos 2, do 9 ao 11. Então, em Atos 2, queridos, a palavra glossais é usada por Lucas, equivalente com dialecos, que quer dizer uma língua ou um idioma peculiar a um povo, né? Então o relato bíblico registra que 3 ocasiões
a multidão desse povo ouviu suas próprias línguas sendo faladas. Então Lucas até registra esses diferentes de tipos de línguas, de nações e dialetos regionais que foram falados pelos discípulos. Então, em Atos, línguas são sempre idiomas humanos, não é idiomas reais. Ou seja, em Atos é sempre o evento mencionado de falar línguas é sempre o xenoglossia. E esse fato é confirmado pelo testemunho histórico dos pais da igreja. E quando examinamos também o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios lá em Atos 10, do 44 ao 48, quando Pedro fala que os gentios, assim como nós, receberam o Espírito Santo. E ele conta que a igreja de Jerusalém, que caiu no Espírito, né, que caiu o Espírito sobre ele, como também sobre nós no princípio, né? Então Pedro diz que Deus concedeu aos gentios o mesmo dom que a nós nos otorgou quando cremos no Senhor. Então foram essas palavras de Pedro. E o que ele está dizendo é que os gentios tiveram a mesma experiência que os discípulos no dia do Pentecostes. Então foi um mini Pentecostes. Então vocês lembram da promessa que Jesus fez, né, para que os discípulos ficassem em Jerusalém, para que eles recebessem a capacitação, para que depois eles fossem pregar em Jerusalém, na Galiléia, na Samaria e nos confins da terra. E, portanto, não existe a menor evidência no livro de Atos de que o falar em línguas seja qualquer coisa senão falar idiomas estrangeiros, que seja a xenoglossia. Então, o que dizer de Coríntios capítulo 1? Línguas aqui também são idiomas estrangeiros. Então nós vamos tentar examinar aqui textos que claramente se referem, né, a uma língua que não é deste mundo, né, estática, uma língua especial para se orar a Deus. Então Paulo ele se refere ao dom de línguas como geniglossen, que é traduzido como, lá em 1 Coríntios 12, por variedades de línguas. E esse termo gênios no Novo Testamento refere-se a uma família, uma descendência, uma raça, uma espécie e a um tipo de classe, né? Então, portanto, a gente pode concluir que há muitos tipos de língua, mas todas são línguas. Existem várias famílias de línguas no mundo, não é isso? Que tem vocabulários e que tem alfabetos em comum. Nós temos as línguas latinas, as línguas eslavas, as línguas semíticas. Todas elas têm em comum, né, o vocabulário, a construção gramatical. Então Paulo, ele sabia dessas coisas. Ele sabia, ele conhecia as expressões desconhecidas e estáticas, colocando sobre uma mesma classificação. Então elas simplesmente não têm nenhuma relação entre si. E com isso, se existissem dois tipos de língua completamente diferentes um do outro, um tipo de língua ininteligível de um lado e uma língua estática ininteligível, né, para uma oração particular do outro, como muitos pentecostais falam que tem, então o Espírito Santo não poderia mentir, né, não poderia utilizar daqui o termo, né, a palavra gênios, para se referir a línguas no capítulo 1 de 1 Coríntios, no capítulo 12 de 1 Coríntios. Então, outro texto que vai contra a posição pentecostal é o texto de 1 Coríntios 14, versículo 21 e 22, que fala o seguinte: na lei está escrito, falarei a este povo
por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos, mas para a profecia e não para os incrédulos, e sim para os que creem. Então aqui a palavra línguas refere-se a uma língua real, né? Uma língua falada, um idioma estrangeiro, mostrando aqui que o apóstolo Paulo considerava essas línguas como sendo línguas correntes da época, né? Então o nosso argumento é de que línguas se referem a idiomas estrangeiros, né? Que é apoiado pela palavra grega que o apóstolo Paulo aqui usa quando ele se refere a línguas, né? Então, em 1 Coríntios 12, 10, 14, 26, 28, quando a palavra hermeneu não é utilizada para descrever uma exposição das escrituras, ela simplesmente significa, né, traduzir o que foi falado ou escrito de uma língua estrangeira. Então, quando o termo é usado referindo-se à exposição da Bíblia, que é o caso lá de Lucas 24, 27, ele é traduzido como expor. Então, quando a palavra hermeneu é utilizada fazendo referências à língua, ela é traduzida como interpretar. Então, um intérprete é alguém que traduz, né, alguma coisa de um idioma estrangeiro para outro idioma compreensível para as pessoas que estão escutando, né, para aquela audiência que está ali. Então, mais um argumento aí que corrobora para que a gente entenda que tanto nas epístolas de Paulinas quanto no livro de Atos, o dom de línguas que existe aqui é a xenoglóssia. Então, uma vez que a xenoglóssia ela só é retratada nas epístolas e em Atos, nós entendemos que o dom de línguas bíblico, a xenoglóssia, não é para os dias de hoje e não tem ligação com o batismo do Espírito Santo, a não ser no evento do dia de Pentecoste, que foi um evento único e histórico, né? Então acredito que com essa exposição aí tenha ficado respondido as perguntas que os irmãos que organizam a live me incumbiram na responsabilidade de fazer. Então fica aí aberto agora para que a gente possa debater o tema.